Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lackenem. E aí, meu parceiro, já tá ligado que aqui tá até rabiscado porque a gente tá continuando a batida da regência. Eu dei essa gritada aqui para ver se você acorda, porque porra, com 4 blocos de regência você já tá cansado, né não? Tá cansado não? Então vamos continuar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar a parte de regência verbal do exercício, vai fazer uns exercícios, vamos fazer uns exercícios relacionados à regência nominal e aí, ó, Zé Fini. E aí como é que você vai continuar treinando? Vai continuar treinando em casa, fazendo exercício, praticando, coisa e tal. Se precisar de uma ajuda, entre em contato comigo e a gente dá uma bola aí, tranquilo? Então, observa aí a próxima questão. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Olha a primeira frase. Chegamos finalmente ao colégio. Quem chega, chega a algum lugar. Então, dá certinho. Letra B. Sua atitude implicará demissão. Ó, eu coloquei esse exemplo no nosso material. O verbo implicar aqui está no sentido de acarretar. Então, ele é verbo transitivo direto, pede complemento sem preposição. Então, tá certo. Letra C. Ele namora com uma aluna do 2º ano. Opa! O verbo namorar é verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Então, aqui, ó, não pede a preposição com. O correto é ele namora uma aluna do 2º ano, porque quem namora, namora alguém. Olha a próxima frase. Eles eram fiéis ao amigo. Aqui é uma regência nominal. O adjetivo fiel. Quem é fiel a alguém. E na última, o presidente assiste em Brasília, ou seja, o presidente mora em Brasília. O verbo assistir aqui está no sentido de morar, é verbo intransitivo e trabalha com a preposição em. Tranquilo? Então, molezinha. Olha a próxima questão. Não há erro de regência verbal em. Então, eu quero a frase correta. Letra A. Altos salários são dados aos jogadores sem terem ficado nos bancos escolares. Opa, mas quem dá alguma coisa a alguém, não é? Então, altos salários são dados aos jogadores. Letra B. Falta de punição implica violência. Opa, tá certo. Verbo implicar no sentido de acarretar, verbo transitivo direto, e violência, objeto direto. Então, a resposta da questão 5 é a letra C. Mas vamos dar uma olhada no erro das outras. Então, olha só. Muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais do que pessoas honestas. E é o seguinte, meu companheiro. Quem prefere alguma coisa a outra. Então, o termo do que eu retiro e coloco a preposição a. Então, ó, muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais a pessoas honestas. Letra D. Todos assistem aos programas de televisão que só apresentam tragédias. O verbo assistir no sentido de presenciar obrigatoriamente exige a preposição a. Então, todos assistem aos programas de televisão que só apresentam tragédias. E letra E. O povo esquece rapidamente dos crimes que abalam a sociedade. Caramba, Sidney, onde é que está o erro? Lembra não? Ó? O verbo esquecer, assim como o verbo lembrar, quando eles estão sozinhos, ou seja, não pronominais, eles são verbos transitivos diretos. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Ele só vai trabalhar com a preposição se for um verbo pronominal. Então, ó, quem se esquece de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Então, aqui, quando ele colocou o povo esquece, eu tenho o povo como verbo, esquece, né? O verbo esquecer como verbo, o povo como sujeito, o rapidamente é um adjunto adverbial que está aqui, ó, intercalado, e o complemento do verbo esquecer, o termo dos crimes. Só que é o seguinte, o verbo aqui não está sozinho, ele está sozinho, então ele é um verbo transitivo direto, ele pede complemento sem preposição. Então o correto aqui é, o povo esquece rapidamente
os crimes que abalam a sociedade. Só poderia ficar 2 crimes ali se eu tivesse colocado um pronome. Por exemplo, o povo se esquece. Aí sim, o povo se esquece rapidamente dos crimes que abalam a sociedade. Então, olha só, o povo esquece os crimes e o povo se esquece dos crimes. Tranquilo? Verbo esquecer sozinho, verbo transitivo direto. Verbo esquecer acompanhado do pronome, verbo transitivo indireto regido pela preposição de. Show de bola? Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Olha a próxima questão. Em qual das sentenças abaixo a regência verbal está em desacordo com a norma padrão, ou seja, errada? Olha a letra A. Esqueci-me dos livros hoje. O verbo esquecer mais o pronome, ele é verbo transitivo indireto regido pela preposição de. Então, dos livros é um objeto indireto e está certinho. Agora, se eu tirasse o pronome, se eu simplesmente tivesse colocado esqueci, eu poderia dizer esqueci 2 livros? Não, eu só poderia colocar esqueci os livros. Agora, como a gente colocou o pronome aqui, esqueci-me dos livros. Tranquilo? Agora, só vou fazer uma reflexão contigo. Esses verbos que pedem a preposição, o verbo que é verbo transitivo indireto, assim como o nome que pede a preposição, que é um complemento nominal, quando a gente trabalha no período simples, esta preposição é obrigatória. Quando é período composto, aí a preposição é facultativa. Então, ó, adiante a gente vai até trabalhar isso com um pouquinho mais de calma. Eu poderia aqui, ó, colocar esqueci-me dos livros, e aí obrigatoriamente, ou então eu poderia fazer assim, ó, esqueci-me de que os livros estavam na estante. Mas eu poderia colocar, esqueci-me que os livros estavam na estante. Por quê? Porque quando eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta ou completiva nominal, a preposição é facultativa. Então, é só para você ter uma noção que na hora da oração a coisa pode mudar um pouquinho de configuração. Mas no período simples aqui, ó, verbo transitivo indireto pede objeto indireto. Complemento nominal, nome que vai exigir a preposição, vai pedir um complemento nominal. Então, o objeto indireto e o complemento nominal sempre no período simples, sempre tem o quê? Preposição. Tranquilo? Agora, era a próxima, letra D. Sempre devemos aspirar a coisas boas. O verbo aspirar ou está no sentido de desejar ou está no sentido de respirar. Aqui não está no sentido de respirar. Você vai respirar coisas boas? Não, você vai desejar. E quando está no sentido de desejar, ele vai exigir a preposição a. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, aqui agora está certinho também. Letra C. Sinto-me que o livro não agradou aos alunos. Então, olha só, o livro ele não está fazendo carinho nos alunos. Ele está o quê? Satisfazendo, causando agrado. Então, ele realmente vai trabalhar com a preposição a. Agora, letra D. Ele lembrou os filhos dos anos de tristeza. E cisne? Aí está estranho, não está? Não, não está estranho. Lembra que a gente viu que na língua portuguesa tudo depende de contexto? Então, aqui nesse contexto, ele lembrou alguém de alguma coisa. Então, o verbo lembrar aqui funcionou como verbo transitivo direto e indireto. Os filhos como objeto direto e dos anos de tristeza como objeto indireto. Até mesmo porque a letra E, o erro está gritante. Ó. Fomos no cinema assistir o filme. O correto é fomos ao cinema assistir ao filme. Tranquilo, meu parceiro? Viu que bobeirinha? Se der mole, acaba sendo derrubado, não é não? Agora, olha a questão 7. Questão 7 é uma molezinha mesmo, ó. Questão 7 está assim, ó. Em ele lhe mandava poemas, o verbo da oração é. Gente, como é que nós aprendemos isso? Vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito, quem é que mandava? Ele. E automaticamente o resto é o meu complemento. Pô, tenho 2 complementos, já é um indício de uma possibilidade desse verbo ser o quê? Verbo transitivo direto e indireto. Aí ainda me aparece o lhe,
que sempre vai ser o quê? Um objeto indireto regido pela preposição a. E o outro termo não tem preposição, então a tendência de ser o quê? Um objeto direto. E aí vamos ver, nesse contexto, quem manda alguma coisa a alguém, ou seja, ele mandava poemas a alguém, a uma menina, tanto faz. Então, o verbo transitivo direto e indireto. Poemas, objeto direto, e o ler é o objeto indireto. Então, a resposta da questão 7 só pode ser a letra D de dado. Show? Olha aí, questão 8. Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta de acordo com a norma culta da língua. Então, eu quero a incorreta. Então, vamos lá. Ó. Os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. O verbo aspirar aqui está no sentido de desejar. Então, obrigatoriamente, ele vai exigir a preposição a. Então, tá certinho. Letra B. Obedeceu rigorosamente ao horário, né? Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. O verbo obedecer, ele é verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Quem obedece, obedece a alguém, obedece a alguma coisa. Ele obedeceu a tudo isso, ó, ao horário de trabalho do corte de cana. Então, o verbo transitivo indireto e ao horário de trabalho do corte de cana é o objeto indireto. Tá certinho. Olha a letra C. O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. Quem presencia, presencia alguma coisa. É verbo transitivo direto. E o trabalho dos canavieiros, tudo isso aqui é o quê? É o objeto direto, tá? Cuidado para não confundir. Ah, mas o verbo assistir no sentido de presenciar não é verbo transitivo indireto regido pela preposição a, Sidney? Aí também não deveria ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Não, claro que não. Afinal de contas, o verbo aspirar no sentido de desejar, ele não pede a preposição a? Pede, não pede? E o verbo desejar? Ele é verbo transitivo direto. Quem deseja, deseja alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver, ele não vai pedir a preposição a? Vai, não vai? E o verbo ver? Ele não é verbo transitivo direto? Então, o verbo ver e o verbo presenciar, eles são verbos transitivos diretos. Quem vê alguma coisa, quem presencia, presencia alguma coisa. Tranquilo? Aí agora ficamos entre a D e a E. E aí é o seguinte, vamos dar uma olhada na E rapidinho. A E está assim, ó. Ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido. O verbo visar, ele é verbo transitivo direto quando ele está no sentido de mirar ou de dar visto. Por exemplo, o policial visou o alvo. Então, é verbo transitivo direto e o alvo, objeto direto. O gerente do banco visou o cheque do cliente. Verbo visar aí, verbo transitivo direto, e o cheque do cliente, objeto direto. Agora, se o verbo visar estiver no sentido de desejar, ele vai exigir a preposição a. E quando eu digo que o usineiro visou ao lucro pretendido, ele está mirando, dando visto ou desejando o lucro? Desejando. Então, por isso aqui é verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. E ao lucro pretendido é o meu objeto indireto. E a sentença aqui também está correta. Onde é que ficou o erro? Na letra D. E caramba, olha como é imperceptível para o aluno muitas das vezes. Ó, vem aqui comigo. Ó. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. Preste atenção. Essa estrutura, ela apresenta alguma incoerência na hora da pronúncia? Não. Então, ó, o fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. Na hora da pronúncia, é aceitável. Então, o aluno embarca. Só que é o seguinte, apareceu o lhe, você tem de ficar ligado, porque ele só pode ser utilizado se ele funcionar como objeto indireto e detalhe, objeto indireto regido pela preposição a. Para que isso aconteça, o lhe tem que estar ligado a quem? A um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. E o verbo agredir? Não é verbo transitivo indireto, ele é verbo transitivo direto. Quem agride, agride alguém. Agredir o rapaz, agredir a moça, agredir o jogador. Então, o verbo agredir, ele é verbo transitivo direto. Então, ele não vai pedir o pronome lhe, ele vai pedir o pronome o.
Então, aqui não seria agrediu-lhe, poderia ser agrediu-o. Tranquilo? Então, questão 8, resposta letra D de dado. Agora, ó, questão 9. Vou provar aqui agora que você que está em casa aí, ó, sabe regência. Quer ver? Vamos partir da E para cima. Então, olha aí, ó. Convenceu-se nos erros cometidos. E aí responde para mim, você que está em casa. Quem se convence de alguma coisa. Então, aqui, ó, não é convenceu-se nos erros, é convenceu-se dos erros cometidos. Olha a próxima. Recusei-me em fazer os exames. Mas diz para mim, quem se recusa a alguma coisa. Então, não é a preposição em, é a preposição a. Então, é recusei-me a fazer os exames. Olha a próxima. Incumbiu-me para realizar o negócio. Não é a preposição para, é a preposição de. É incumbiu-me de realizar o negócio. Então, ó, corta a preposição para, coloca a preposição de. Aí, olha a letra B, que pegadinha safada. Olha só, avisei-lhe da mudança de horário. Opa, tá tranquilo, Sidney? Não, não tá tranquilo. O lhe não funciona como objeto indireto. Olha o termo que vem depois. Também apresentou uma preposição. Então, também é um objeto indireto. Eu posso ter dois objetos indiretos ou dois objetos diretos? Não, eu não posso. Então, meu parceiro, aqui é o seguinte. Ou eu coloco avisei-o da mudança de horário, ou então avisei-lhe a mudança de horário. Porque eu posso avisar alguém de alguma coisa ou alguma coisa a alguém. Agora, olha a letra A. Precisei de que fosses comigo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, por isso, ela está correta. Aí, lembra que eu falei, numa questãozinha anterior, que o verbo transitivo indireto, ele exige a preposição a. Quer dizer, ele exige a preposição, não a preposição a, ele exige a preposição. Por exemplo, o verbo precisar. Nesse contexto, quem precisa, precisa de alguma coisa. Se eu tivesse aqui trabalhando apenas um período simples, eu obrigatoriamente utilizaria essa preposição. Ó, precisei de dinheiro. Precisei da ajuda. Não, precisei de dinheiro. Pronto. Preciso de dinheiro. O verbo precisar exige a preposição a. Só que aqui, ó, a gente tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. A preposição é facultativa. Então, eu poderia colocar precisei que fosses comigo. Poderia. Olha só que doido. Mas é uma regra gramatical. Mas é o seguinte, é um caso facultativo. E se é um caso facultativo, se eu posso ou não colocar, eu na hora de escrever, o que eu faço? Olha a dica, eu coloco. Se o verbo está pedindo aquela preposição, se o nome está pedindo aquela preposição, independentemente de ser período simples ou composto, eu vou colocar, porque não é errado. Tranquilo? Então, questão 9, resposta letra A. Aí agora, para a gente continuar brincando, vamos fazer a questão 10, que é atrelada a complemento nominal e a adjunta de nominal. E aí agora, chegou a hora, né? Chegou o momento, né, para não ficar redundante, chegou o momento de massificarmos aquele conteúdo que nós vimos com o quadrinho e que nós vimos com a musiquinha. Para você não esquecer, vamos fazer o seguinte, vou relembrar o quadrinho aqui de novo, ó. Se eu tenho, não vou cantar a musiquinha de novo, mas vou relembrar o quadrinho, ó. Complemento nominal versus adjunta de nominal. A gente sabe que tem o adjetivo, o advérbio e o substantivo, que pode ser concreto ou substantivo abstrato. Lembra disso, né? Então, olha só. Se eu estou avaliando um termo que está aqui e está ligado a adjetivo, ele é sempre complemento nominal. Se eu estou avaliando um camarada que está aqui e ele está ligado a um advérbio, ele é sempre complemento nominal. Se eu estou avaliando um camarada que está aqui e ele está ligado a um substantivo concreto, ele sempre será um adjunto adnominal. Agora, o perigo mora no substantivo abstrato. Então, quando eu estou avaliando um camarada que está aqui e ele está ligado no substantivo abstrato, eu posso ter dois tipos de análises. Ele pode ser um adjunto adnominal
ou um complemento nominal. E por que mesmo? Porque o substantivo abstrato tem força de verbo. E se tem força de verbo é porque é indicação. E se tem ação é porque tem alguém que pratica e tem alguém que sofre. Então é por isso que eu tenho duas análises. Então vai ser adjunta de nominal se praticar a ação, ou seja, se for um termo agente, e será complemento nominal se sofrer a ação, ou seja, se for um termo paciente. Então, diante disso, já dá para a gente brincar aqui agora com as nossas questões, ó. Letra A não, né? Número 1. Aqui a questão está pedindo para a gente classificar em CN ou AA, ou seja, complemento nominal ou adjunta de nominal. Olha a primeira frase. Tinha medo da noite. O termo da noite, ele está ligado a qual palavra? Ele está ligado à palavra medo. E qual é a classe gramatical da palavra medo? Para e pensa, medo é um sentimento. Então, se é um sentimento, eu aqui tenho um substantivo abstrato. Se está ligado a um substantivo abstrato, eu tenho de ver se é agente ou paciente. E aí responde para mim, a noite por um acaso tem medo de alguém ou é alguém que tem medo da noite? É alguém que tem medo da noite. Então, a noite não é agente, a noite é paciente. Então, aqui eu tenho um complemento nominal. Olha a próxima frase. Ela é digna de pena. O termo de pena está ligado à palavra digna. E qual é a classe gramatical da palavra digna? Simples. Aqui é um adjetivo. Ó. Observa a sentença sem o termo destacado. Ela é digna. Aí não tem como confundir. Com certeza é adjetivo. E se o termo de pena está ligado à digna, que é um adjetivo, só pode ser o quê? Um complemento nominal. Olha a próxima frase. É preciso ter respeito a todos. O termo a todos, ele está ligado à palavra respeito. E qual é a classe gramatical da palavra respeito? Com certeza não é adjetivo nem advérbio. Com certeza aqui eu tenho um substantivo. E um substantivo abstrato. Por quê? Porque é o ato de respeitar. Aí agora o que eu faço? Eu vejo se o termo a todos é agente ou paciente. Vamos lá. O termo são ali, o termo todos que vai ter o respeito ou é alguém que vai ter respeito por todos? Alguém que vai ter respeito por todos, não é? Então, aqui é um termo paciente, consequentemente, complemento nominal. Olha o próximo. Está enorme a fila do leite. Do leite está ligado à palavra fila. E qual é a classe gramatical da palavra fila? É substantivo concreto. Oh, mas como assim, sim? Substantivo concreto? Não é sentimento. E nem tem força de verbo. Então, só pode ser um substantivo concreto. E se está ligado a um substantivo concreto, só pode ser um adjunto adnominal. Olha a próxima frase. O amor ao filho reanimava a mãe. O amor ao filho reanimava a mãe. Ao filho está ligado à palavra amor. Qual é a classe gramatical da palavra amor? Só pode ser um substantivo abstrato. Afinal de contas, é um sentimento. E se é um sentimento, só pode ser substantivo abstrato. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou ver se ao filho é agente ou paciente. E aí nessa frase aqui, ó, vamos interpretar. Quem é que tem o amor? É a mãe. Por quem? Pelo filho. Então, ao filho aqui é paciente. Então, só pode ser complemento nominal. Próxima frase. A descoberta do rapaz deixou-o famoso. Do rapaz aqui está ligado à palavra descoberta, que é o ato de descobrir. Então, eu tenho um substantivo abstrato. Aí, agora eu tenho de ver se o termo destacado é agente ou paciente. O rapaz descobriu ou foi descoberto? Aqui no caso, ele descobriu, ele praticou a ação. Então, ele é agente, ele é adjunto adnominal. Olha a próxima frase agora. Similar. Só que aí observa como tem diferença. Ó. A descoberta de ouro deixou aquela região muito rica. De ouro está ligado à descoberta, que aqui também, pelo contexto, é o ato de descobrir. Então, substantivo abstrato. Agora, observa comigo. O ouro, ele praticou ou ele sofreu a ação de ser descoberto?
Ele sofreu a ação de ser descoberto. Então, ele é um complemento nominal, porque é um termo paciente. Agora, olha a frase 8. O rapaz mora perto de casa. O termo de casa está ligado à palavra perto. E qual é a classe gramatical da palavra perto? Se eu simplesmente falasse o rapaz mora perto, eu aqui tenho um advérbio de lugar. Então, se o termo de casa está ligado à palavra perto, que é um advérbio, só pode ser também um complemento nominal. Olha a próxima. O apoio ao amigo fê-lo feliz. Ao amigo está ligado à palavra apoio. E nesse contexto, é ou não é o ato de apoiar? É o ato de apoiar. Então, se tem força de verbo, é um substantivo abstrato. Se eu tenho um termo ligado a um substantivo abstrato, ele pode ser adjunto ou complemento. Vai depender se ele é paciente ou agente. Ao amigo, é agente ou paciente? É paciente. Então, se é paciente, é complemento nominal. Olha a próxima aqui, ó. A leitura do anúncio fez-se em voz alta. O termo do anúncio está ligado à palavra leitura. E aqui, é ou não é o ato de ler? É o ato de ler. Então, eu tenho aqui ó, um substantivo abstrato. Agora, responde para mim. O anúncio leu ou foi lido? Ele foi lido. Então, ele não praticou a ação. Ele sofreu a ação. Então, ele é paciente. Ele é um complemento nominal. Olha a próxima. A leitura do aluno era deficiente. Do aluno está ligado à palavra leitura. E aqui é ou não é o ato de ler? É o ato de ler. Então, eu tenho um substantivo abstrato. Agora, eu tenho de ver se o aluno pratica ou sofre a ação. O aluno leu ou foi lido? Ele leu. Então, ele praticou a ação, ele é agente, então é adjunto adnominal. Próxima frase, ó. Frase 12. A mesa de vidro quebrou. De vidro está ligado à palavra mesa. E qual é a classe gramatical da palavra mesa? Mole, mole, né? Substantivo concreto. Se o termo de vidro está ligado a um substantivo concreto, ele só pode ser adjunto adnominal. Próximo exemplo. O fumo é nocivo à saúde. Olha só o à saúde com crase. Está mostrando que tem preposição. Esse à saúde está ligado com a palavra nocivo. E qual é a classe gramatical da palavra nocivo? É adjetivo. Ó. O fumo é nocivo. A característica do fumo. Então, se o à saúde está ligado à palavra nocivo, que nesse contexto aqui ó, só pode ser um adjetivo, o termo à saúde também só pode ser o quê? Um complemento nominal. Olha a próxima frase. Agiu favoravelmente a nós. O termo a nós está ligado à palavra favoravelmente, que é notoriamente um advérbio. E se está ligado a um advérbio, só pode ser um complemento nominal. Frase 15. A admiração do povo ao Lula ainda é grande. Do povo está ligado à palavra admiração. E aqui, é ou não é o ato de admirar? É o ato de admirar. Então, aqui é um substantivo abstrato. Beleza, é um substantivo abstrato. Agora, o termo do povo, como está ligado a um substantivo abstrato, pode ser adjunto ou complemento. E aí diz para mim, quem é que tem admiração? É o povo. Por quem? Pelo Lula. Então, o povo é o agente, então é o adjunto adnominal. Tranquilo? Agora vamos para a frase 16. Que é para massificar legal mesmo, ó. Questão 16. Relativamente ao assunto. Ao assunto está ligado à palavra relativamente. E qual é a classe gramatical da palavra relativamente? É um advérbio. Se está ligado a um advérbio, só pode ser um complemento nominal. 17. Barco à vela. O termo à vela está ligado à palavra barco.
E qual é a classe gramatical da palavra barco? É um substantivo concreto. Se está ligado a um substantivo concreto, o termo a vela só pode ser um adjunto adnominal. 18. Mula sem cabeça. Sem cabeça está ligado à palavra mula. E qual é a classe gramatical da palavra mula? Só pode ser um substantivo concreto. Se está ligado a um substantivo concreto, o termo sem cabeça só pode ser um adjunto adnominal. Agora, questão 19. O receio do frio. O receio do frio. O termo do frio está ligado à palavra receio. E aqui, é óbvio, está funcionando como substantivo abstrato. Se está funcionando como substantivo abstrato, eu preciso ver se o frio é agente ou paciente. E aí, o frio é agente ou paciente? É o frio que tem receio ou é alguém que tem receio dele? É alguém que tem receio dele, não é? Então, aqui é paciente, consequentemente, complemento nominal. Olha a próxima. Ele está apto ao serviço. Ao serviço está ligado à palavra apto. E qual é a classe gramatical da palavra apto aqui? Com certeza é um adjetivo. Ó. Ele está apto, é uma característica. Se está ligado a um adjetivo, o termo ao serviço só pode ser um complemento nominal. Olha a questão 21. Ódio ao burguês. Ao burguês está ligado à palavra ódio. E qual é a classe gramatical da palavra ódio? Só pode ser um substantivo abstrato, afinal de contas é um sentimento. Então aqui, ó, ódio, substantivo abstrato. Então eu vou ver se é o burguês é agente ou paciente. É o burguês que tem ódio ou alguém que tem ódio pelo burguês? São pessoas que têm ódio pelo burguês, não é? Então ele é paciente, então ele é complemento nominal. Olha a 22. Amor de filho. Naquela sentença que nós fizemos, amor ao filho foi paciente, complemento nominal. Agora aqui, ó, é amor do filho. Então, ó, de filho está ligado a amor, que é um sentimento, então é um substantivo abstrato. Então, de filho aqui, de filho aqui agora, ó, é agente ou paciente. O amor é dele, ele é agente. Então, aqui só pode ser adjunto adnominal. Questão 23, ó. Paulo foi cruel com o vizinho. Com o vizinho está ligado à palavra cruel. E cruel aqui é, com certeza, um adjetivo. Ó. Ele foi cruel. Então, se o termo com o vizinho está ligado a um adjetivo, ele só pode ser um complemento nominal. Questão 24. Homem de coragem. O termo de coragem está ligado à palavra homem. E, caramba, qual é a classe gramatical da palavra homem? Só pode ser substantivo concreto. Se o termo de coragem está ligado a um substantivo concreto, ele só pode ser um complemento nominal. Questão 25. Pedro é sincero com um amigo. Com um amigo aqui está ligado a palavra sincero. E qual é a classe gramatical da palavra sincero? Só pode ser um adjetivo. Só pode ser um adjetivo. Então é o seguinte, se aqui está ligado a um adjetivo, é porque também só pode ser um complemento nominal. Agora, ó, 26. O estudo sobre cinema. E aí observa como é que é muito simples perceber um substantivo abstrato. Eu não poderia ter colocado estudo sobre cinema? Estudo sobre cinema. Ó, eu estudo sobre cinema. Poderia ter feito isso, não poderia? Eu não seria um verbo? Seria um verbo. Então, aqui faz ou não faz lembrar o verbo estudar? Faz. Então, por isso é um substantivo abstrato. Então, aqui, ó, o estudo sobre cinema. Sobre cinema está ligado à palavra estudo, que nesse contexto é um substantivo abstrato, porque é um substantivo com força de verbo. Então, agora eu preciso ver se o cinema é agente ou paciente. Ó, o estudo sobre o cinema é o cinema que está estudando ou alguém que está estudando sobre ele? Alguém que está estudando sobre ele. Então, ele é paciente, então ele é complemento nominal. Olha a próxima. Independentemente de nós. O termo de nós está ligado à palavra independentemente. E qual é a classe gramatical da palavra independentemente? Ó, terminada em mente, só pode ser um advérbio. Então, se o termo de nós está ligado a um advérbio, só pode ser também um complemento
nominal. Questão 28. O erro será digno de registro. De registro está ligado à palavra digno. E qual é a classe gramatical da palavra digno? Ó, o erro será digno. Eu sou digno, ela é digna, então digno é um adjetivo. Então, se está ligado a um adjetivo, o termo de registro só pode ser um complemento nominal. Ó, digno de registro. Digno de alguma coisa. E 29, ó, o ladrão é cheio de temor. O termo de temor está ligado à palavra cheio. Se eu simplesmente dissesse, o ladrão é cheio, o verbo aqui não é de ligação? Cheio não seria uma característica do ladrão? Então aqui, galera, aqui eu tenho um adjetivo. Se o termo de temor está ligado a um adjetivo, é porque ele só pode ser um complemento nominal. E aí, espero que estes exercícios tenham contribuído não só para você entender a classificação da regência em relação às funções sintáticas, mas também para você compreender quais são as preposições exigidas pelos verbos e quais são as preposições exigidas pelos nomes e como é que a gente pratica isso na escrita, tranquilo? Agora, como é de hábito, olha uma mensagem final que eu coloquei para vocês, ó. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Albert Einstein, físico alemão, um dos maiores gênios que a gente teve aí no mundo. E é o seguinte, gente, por que eu coloquei isso? Porque você ainda, provavelmente, é muito novo e vai fazer um vestibular agora. E às vezes você tem um sonho, você quer fazer determinada carreira. Ah, eu quero fazer direito. Mas aí na hora, no primeiro vestibular que você fez, você tomou pau. E aí você, pô, eu desisti, vou fazer uma parada mais fácil. Gente, você pode fazer direito, basta continuar tentando, basta se preparar para isso. Por exemplo, vamos jogar para o mundo do futebol. O Cafu, que foi lateral direito da seleção brasileira, ele, antes de entrar para um clube, ele passou por 19 peneiras. E eu quero que você entenda, ele não passou por 19 peneiras sendo um adulto, ele passou por essas peneiras todas sendo uma criança. Imagina o quanto é difícil uma criança receber não para o seu sonho. Normalmente, o que as crianças fazem? Não passou na primeira, beleza, tenta a segunda. Não passou na segunda, até tenta a terceira. Mas não passou, já desiste. Esse camarada fez vários testes, até em algum momento conseguir. E aí? É o maior campeão de Copas que tem no mundo. Eu tenho um aluno, um aluno, que ele queria fazer medicina. Ele tentou, sem sacanagem, ele tentou 6 anos consecutivos. Por quê? Porque ele era burro e não dava para fazer medicina? É óbvio que não. Porque ele veio de um ensino fraco. Ele estudava numa escola muito ruim. E aí ele começou a fazer um vestibular, um pré-vestibular social. Ele começou a fazer um pré-vestibular social. E ele tentou, é óbvio, a primeira vez. Mas ele não tinha condição nenhuma. Imagina, às vezes o camarada faz um bom colégio, faz um bom pré-vestibular e não consegue passar na prova de medicina, porque é realmente a prova mais difícil, é a parte mais difícil, é a mais concorrida. Caramba, esse camarada, ele veio de uma escola sucateada, estava fazendo um pré-vestibular social e é óbvio que ele não iria passar de primeira, mas ele não desistiu. Ele continuou. E hoje é médico. E aí? Valeu ou não valeu a pena? Ele conseguiu conquistar o sonho dele. Agora, é óbvio que eu não quero que você fique aí, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, tentando o vestibular. Eu quero que você tome vergonha na cara agora e que você vá estudar porque você tem condição. Afinal de contas, se você não tivesse o mínimo de condição, você nem estaria aqui assistindo a essa videoaula. Porque quem não tem condição, não tem nem esses 300 pontos aí para pagar nessa videoaula. Então, aproveite que você é um privilegiado. Então, meu companheiro, avalie essa aula aí, que é de toda
de suma importância para nós e troca uma ideia comigo, meu parceiro, porque às vezes você não compreende uma ideia e trocando a ideia comigo você vai compreender. Às vezes você não entende até por que eu estou passando isso. Por que você passou isso? Eu não entendi. Na hora você até falou, mas eu quero entender melhor. Então, troca uma ideia comigo que você vai compreender melhor. Então, é isso, meu companheiro. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. E depois de 4 blocos de regência, eu acho que você está apto para produzir um bom texto relacionado à regência, tanto verbal quanto nominal, no Enem. Tranquilo? Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera. Gostou da aula? Curta e compartilha.